Diante dos nossos olhos, estamos assistindo por esses dias que Bolsonaro, ao se sentir mal, foi conduzido a um hospital onde ele foi abraçado por várias pessoas, apesar do sofrimento dele no momento. Temos que parar e meditar pela lógica da situação. O que é que está acontecendo no Brasil? O que é que está acontecendo em nossas vidas diante do que nós assistimos e nos calamos, aceitando as condições que são impostas a nós, sem nenhum questionamento? O que é que está acontecendo com a nossa pátria? Podemos observar que desde 2018, quando Bolsonaro se fez candidato à presidência do Brasil, se levantou contra ele uma onda de perseguição do Senado, deputado, de ministros da Justiça, do governo da época, várias camadas, pessoas, instituições governamentais ou contra um homem só, sem recursos, ele sozinho diante de todos. Mesmo assim ele resistiu e a maioria do Brasil abraçou, o povo abraçou Jair Messias Bolsonaro. Não tem como negar, não tem como esconder. O Brasil abraça este homem. A minoria que se deu como resistência a isso e se juntou à esquerda para combatê-los e combater a multidão que é a favor de Bolsonaro. Como podemos estar inerte diante de toda essa situação? O que foi que aconteceu? Como um homem que tem uma popularidade enorme perde uma eleição no primeiro turno e no segundo turno? Como? Como um homem desse sai pelas ruas e é ovacionado, é abraçado, é beijado, é puxado, é agarrado? Como? Podemos dizer, ele perdeu? Como alguém que diz que ganhou só anda escondido, só anda com seguranças, só anda temendo a reação da multidão, não é de um, nem de dois, nem de três, é da multidão. Mas esse ganhou. Como pode um ser vivo suportar tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta afronta, tantas mentiras, tantas acusações sem lógica, incongruente, totalmente sem lisura, sem veracidade, sem uma base para sustentar as acusações? Mesmo assim, é levado ao júri, é levado ao juiz como réu e é considerado um condenado diante da justiça por aqueles que desejam o seu fim. Como podemos aceitar tudo isso? Eu fico meditando o que é que faz esse homem resistir a tanta perseguição psicológica, a tanto enfrentamento contra o ser humano que ele é, contra a família dele. Quantas humilhações, quantos dedos apontando, você fez, você disse, você é, sem ter nenhuma prova. Mas mesmo assim a justiça dá sustentações às acusações e quer que ele prove que é inocente diante de acusações sem fundamento, inventada no campo das narrativas. Decretaram a morte pública dele, a morte política dele. Porém, apesar de não ter nada concreto, verdadeiro, materializado contra ele, mesmo assim ele já foi condenado pela mídia, pela justiça brasileira, onde dizem que ele não volta mais para a vida política, que ele não volta mais a ser candidato à presidência do Brasil. Porém, tantas coisas podem vir a acontecer e vamos esperar. Até hoje não houve provas, até hoje não há nada que possa o condenar de modo justo, de modo completamente limpo. Não existe.
se quer a condenação dele, tem que provocar narrativas, tem que criar contos de fadas e querer que a população aceite como fossem dados corretos e infalíveis contra ele. Cada vez que a mídia e partidos políticos de esquerda, e não só isso, mas instituições públicas, tentam colocar a população contra ele ou quer provar a qualquer custo que ele não é exatamente o que as pessoas pensam que é, eles fracassam e cada vez mais faz com que ele suba alguns degraus, confirmando sim o que eles não querem, que não há nele nada que o aponte e que venha sujar a sua integridade. Mas um bom jogador de xadrez sabe que as peças podem sim haver uma mudança e que aquele que pensa que está vencendo perca. Até hoje, é incrível, não tem comprovado nem provado. Talvez esse seja a grande revolta de todos que se levantam contra ele. Não existe provas, não existe nada que indique, que aponte que no governo dele houve corrupção, ao ponto dele ser humilhado diante de todos e queira realmente alguma punição. Não tem. Então procuram provocar alguma coisa através de narrativas aonde possa colocar a situação dele em xeque. As regras do jogo são incertas, sem equilíbrios e sem justiça, mas assim mesmo ele tem conseguido surfar diante de todos esses espetáculos completamente macabros, à vista de todos que ouvem e vê a situação. Que ele foi golpeado e levado ao extremo cansaço psicológico. Mesmo assim, ele não tombou ao chão diante do sistema político, da imprensa, das instituições. Mesmo assim, ele tem triunfado. Eles criam espetáculos com as acusações, faz a maior enxurrada de enxame para provocar a população contra Jair Messias Bolsonaro. Apesar de que todo esse espetáculo vem através da mídia, uma coisa é certa, no fim, que leva os aplausos é Bolsonaro.